Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula da disciplina de Informática Aplicada. Na aula de hoje, veremos a tela do Outlook, a caixa de entrada, como enviar mensagens, como funciona o armazenamento em nuvem, a sincronização de arquivos e compartilhamento. Eu sou o professor Ovidio Neto e vou acompanhá-lo nessa aula de Outlook e OneDrive. Vamos nessa? No vídeo Office 365 OneDrive, ele vai mostrar como que funciona completamente a questão da manipulação dos arquivos no OneDrive. Lembra que nós trabalhamos na aula de manipulação de arquivos, falando de pasta, falando dos arquivos de uma forma geral? O OneDrive é exatamente a mesma coisa. Inclusive, você consegue acoplar o seu OneDrive ao seu Windows Explorer. Tá? Então, cada vez mais, trabalhar com nuvem vai se tornar natural. Veja esse vídeo até o fim, lá na opção de Saiba Mais, para poder enriquecer ainda mais os seus conhecimentos. O OneDrive é o seu dispositivo de armazenamento em nuvem. Imagine que você ganhou um pendrive. Só que ao invés de você conectar este pendrive no USB do seu computador, você conecta ele na sua placa de rede ou se conecta via Wi-Fi. E para você acessar este pendrive, existem algumas formas. Uma delas é você acessando o portal do Office 365 e entrando no OneDrive para ter acesso aos seus documentos. E outra forma é você ter acesso ao OneDrive diretamente aqui no seu computador. E todo e qualquer arquivo que você salvar nesta pasta aqui escrito OneDrive, tracinho, o nome da sua empresa, aqui no caso Contoso, todos os arquivos salvos aqui estarão no meu computador e também estarão na nuvem. E aqui eu tenho alguns modelos de arquivos. Arquivos verdinhos, arquivos com o símbolozinho de uma nuvem e arquivos verdes com branco. O arquivo que for tudo verdinho significa que ele está ocupando espaço no seu computador e também está ocupando espaço na nuvem. O arquivo verdinho com preenchimento branco significa que ele está no seu computador, também está na nuvem, só que faz tempo que você não abre esse arquivo. Então ele é um arquivo que você poderia facilmente deixar apenas na nuvem. Pessoal, importante mencionar, na aula de Word dessa disciplina de Informática Aplicada, nós fizemos uma varredura em todas as opções, em todas as guias. Inclusive, fatalmente é a nossa maior aula dessa nossa disciplina de Informática Aplicada. Todos os outros softwares, quando a gente fala de Excel, quando a gente fala de PowerPoint, quando a gente fala do Outlook, muitas dessas ferramentas são as mesmas. Por exemplo, formatar texto, cor do texto, alinhamento, a opção de tabela, a opção de gráfico. Todos eles são as mesmas coisas em todo esse pacote, essa suite que é o Microsoft Office. Quando a gente fala do Microsoft Outlook, ele é um gerenciador de e-mail, tá? Assim como nós temos, por exemplo, o Mozilla Firebird, assim como a gente tem uma série de web service, né? Por exemplo, a gente tem o OWA, né? Que é o Outlook Web Access, que é você acessar o Outlook pela web e não ter que trabalhar com a configuração do Outlook. Qual que é a grande vantagem de você trabalhar com ferramentas como, no caso, o Outlook, entre outras, como, por exemplo, o Mozilla Firebird? É você configurar a sua caixa de entrada, que antigamente era só POP e SMTP. Hoje a gente trabalha muito com IMAP e SMTP. Pô, Ovidio, mas o que é isso? O seu e-mail, ele chega, certo? E o seu e-mail sai. Sempre que você manda um e-mail para alguém e ele sai da sua caixa, ele sai pelo que nós chamamos de porta SMTP, que é Simple Mail Transfer Protocol, que é o protocolo de transferência de e-mail, de saída. E quando o e-mail chega na sua caixa, hoje a grande maioria aí já utiliza, antes era a porta POP, hoje a gente trabalha com o protocolo IMAP. Tá? Então imagina que na sua casa tem duas portas. Por uma porta você só entra, por outra porta você só sai. É literalmente assim que funciona o seu e-mail. O seu Outlook, de uma forma geral, ele vai ter essa caixinha, onde mundialmente, né, e até mesmo outros softwares que não seja só Outlook, para a gente poder anexar um arquivo, você tem ali o símbolozinho do Clips, para poder você trazer, né, importar arquivos para a sua mensagem e poder mandar
para o seu destinatário. Aqui nós temos, né, um printzinho onde a gente fala dos itens de quando eu vou compor uma mensagem. Então, quando eu vou compor um e-mail, eu tenho o para, o CC e o CCO, né? Que é o CC é com cópia e o CCO com cópia oculta. Se você estiver trabalhando com software em inglês, o CCO vai estar como BCC, né, de Blended Copy. Muito bem. Qual que é a diferença? Quando eu escrevo um e-mail no para e eu escrevo lá caio@institutomonitor.com.br, ele é a pessoa que eu estou mandando o e-mail. Além do Caio, eu quero mandar para o João. Então, e os dois têm a mesma importância no e-mail. Então eu ponho Caio, ponto e vírgula, o endereço do João, ambos no para. O que eu espero quando eu mando um e-mail dessa forma? Que tanto o Caio quanto o João respondam essa minha mensagem. Agora, se eu tivesse colocado no para o Caio e no CC o João, o que isso significa? Por sinal, se eu ganhasse por e-mail enviado e recebido, eu estava rico. Muita gente usa e-mail de uma forma errada, então eu quero até aproveitar esses minutos que eu tenho dessa aula com você, além de ensinar o Outlook, ensinar bons modos. Quando você está na cópia, o certo é você não responder, você não precisa responder. Se eu mando um e-mail e no para eu coloco o Caio e no CC eu coloco o João, o que significa? Eu quero uma resposta do Caio e o João só está na cópia para a ciência. Aí, quando o Caio dá um responder a todos, automaticamente o meu nome vai para o para, o Ovidio vai para o para e o João continua no com cópia. Vamos imaginar que o Caio queira que o João, além de ter a ciente, também responda esse e-mail. O Caio tira o João do com cópia, do CC, e joga o João deixo no para também, deixando o Ovidio e o João no para. E o com cópia oculta, toma cuidado para usar, é quando eu mando um e-mail para o Caio e coloco o João no com cópia oculta. O Caio não sabe que esse e-mail está indo para o João, tá? Então é uma maneira de eu, de repente, mandar um e-mail para o Caio e deixar o João ciente. Ó, João, avisei o Caio lá, tá? Qual que é o grande problema do com cópia oculta? Principalmente se você está na cópia oculta, não responda. Porque se o João dá um responder a todos, o Caio recebe o Ovidio e eu também. E aí o Caio fala, olha só, o João estava na cópia oculta. Aí o seu segredo acabou de ser descoberto, tá? De uma maneira descontraída, é literalmente assim que acontece no para, CC e CCO. Hoje, quando a gente trabalha com Outlook, é normal nós trabalharmos com o OneDrive junto. Então, quando eu vou, por exemplo, anexar um arquivo muito grande, ao invés de anexar o arquivo no e-mail, o que eu faço? Ele já está anexando no próprio OneDrive. E quando a pessoa receber, ela já nem vai perceber, mas já vai estar imputado o link para aquela apresentação. Por exemplo, essa apresentação do PowerPoint aqui ficou super pesada, acho que tem 8 MB. Colocar ela no e-mail é muito ruim. Então, quando eu anexo, eu já anexo ela no OneDrive. Tá? Então essa é uma técnica bem legal. Assim como quando eu falei do Word, nós temos o Writer, quando eu falei do Excel, nós temos o Calc, quando eu falei do PowerPoint, nós temos o Presentation, né? Tudo isso do LibreOffice. Falei do Google, né? Nós temos o Google Docs, o Google Planilhas, o Google Apresentações. Eu estou falando desse exemplo com o OneDrive, mas eu poderia falar um exemplo com o Google Drive. Eu poderia estar usando um e-mail do Gmail, eu anexo essa apresentação no meu Google Drive e no e-mail eu coloco o link para essa apresentação, né? Ao invés de eu ter a apresentação física no e-mail. Qual é a grande vantagem em trabalhar dessa forma com o OneDrive, com o Google Drive ou com qualquer outro drive? Você não deixa o e-mail pesado, o arquivo não está no e-mail, o arquivo está na nuvem e o e-mail aponta para a nuvem. Tá claro? Ó, o arquivo não está no e-mail, o arquivo está na nuvem e o e-mail aponta para a nuvem. Aqui no nosso exemplo, a nuvem é o OneDrive e o e-mail é o Outlook. Tá? Mas isso poderia funcionar com outras marcas com o mesmo conceito teórico. Importante mencionar que o Office 365 como um todo, em todos os seus softwares, tem todo um pacote, né, de acessibilidade para facilitar, né, seja a questão de ditado, questão de aumentar contraste. Então todos esses softwares da suíte Office, né, do pacote Office, têm opções de acessibilidade para ajudar e fazer a inclusão de pessoas com algumas deficiências. Aqui eu estou trazendo um gráfico, tá, de valores praticados aí quando a gente trabalha com upgrade.
Então, até 1 tera você tem ele incluso quando você compra o pacote 365. Tá? É igual, por exemplo, quando você usa o Google Drive é gratuito. Você tem um e-mail do Gmail lá, ele é gratuito. Ele é gratuito até 15 GB. Se você quiser mais que isso, você tem que pagar. Né? Eu tenho uma opção lá, por exemplo, que eu pago R$ 81 por mês, que eu tenho direito a 7 TB de armazenamento, tenho direito a fazer Meet com tempo ilimitado, porque se você faz Meet numa conta gratuita, quando dá 1 hora o Meet cai. Né? Você também não consegue gravar o Meet. Eu tenho essa opção paga. Aqui não é diferente, tá? Então, se eu quiser mais 200 GB, é $1,99 por mês, tá? Mais 400 GB, $3,99, mais 600 GB, $5,99, mais 800 GB, $7,99 e mais 1 tera, $9,99, todos esses valores praticados por mês, tá? Aqui, eu até quis trazer esses gráficos, esses valores em dólar, porque até passando o tempo não deve mudar. O que pode mudar é a cotação do dólar, mas o valor do dólar aqui vai estar fixo, então é uma maneira de ter esse gráfico atualizado aí por bastante tempo. Lembra que eu comentei com vocês que quando você anexa um e-mail, você pode anexar, ao invés de anexar um arquivo no e-mail, você anexa no OneDrive e tal? Então existe toda uma questão de sincronização entre o Outlook e o OneDrive, e você consegue fazer ele navegando pelo próprio portal Office, tá? Então hoje você, por exemplo, quando abre o seu e-mail, se você olhar do lado esquerdo, você tem lá uma nuvenzinha. Essa nuvenzinha é o ícone do seu OneDrive que você consegue acessar e ela já está totalmente sincronizada e conectada com o seu e-mail. Quando nós fazemos um compartilhamento de um arquivo, de uma pasta, eu tenho maneiras de fazer. Eu posso compartilhar por um tempo determinado. Eu posso compartilhar um arquivo com a pessoa e a pessoa só não vai editar, ela só consegue ver o arquivo que eu estou compartilhando, mas não consegue editar. Eu posso compartilhar e dar poder de edição para essa pessoa, para ela poder editar esse arquivo, tá? Tudo isso são tipos de compartilhamento. Estou falando de OneDrive, mas quero deixar claro que, por exemplo, no Google Drive seria e é exatamente a mesma coisa. Então eu quero compartilhar um arquivo com um professor que está fazendo um material junto comigo. Eu quero que ele altere. Legal. Eu estou compartilhando com um avaliador, coisas que são internas aqui do Instituto Monitor. A gente vai receber uma visita de credenciamento e tal. Eu não quero que ele altere o arquivo, eu quero que ele só veja o arquivo. Percebam a diferença? Chegamos ao final da aula de Microsoft Outlook e OneDrive. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de ir lá no Saiba Mais para ver mais opções, links para deixar o seu conteúdo ainda mais rico. Até a próxima aula. Tchau, tchau!